Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo ele, é especialista em gestão da administração pública, licitações e compras públicas sustentáveis. Graduado em administração, atuou como coordenador de licitações, desempenhando atividades como elaboração de editais de licitação, termos de referência, gestão de contratos administrativos, fiscalização de contratos e como pregoeiro. E ele está aqui, para bater um papo com você. Então não saia daí, pois está chegando aqui no nosso boletim diário o professor Natanael Alcântara, ou melhor, o professor Natan. Saudações, meu amigo Ricardo Dantas, todo o time da Forset, agradecer aí o convite, sempre uma honra estar com vocês e poder compartilhar conhecimentos. E, novamente, aí, numa estreia aqui no canal que entrega muito conteúdo para os nossos licitantes, espero poder contribuir com vocês aí nesse tema tão relevante que é o plano de contratações anual. É isso aí, professor. Também quero agradecer aqui o seu tempo, disponibilidade. E, claro, eu quero já chamar a atenção para quem está aqui, grave o Instagram dele, está aparecendo aqui embaixo. Não deixe de segui-lo, porque, grave bem este nome aí, professor Natan. Olha só, o tema dele é o plano de contratação anual e os impactos para você, licitantes. Professor, o espaço é todo seu. Maravilha, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Nós estamos aí, de fato, num mundo das contratações públicas sofrendo uma grande transformação. Não é novidade que a nova lei de licitações, promulgada em 2021, mais exatamente dia 1º de abril de 2021, trouxe significativas mudanças para o rito procedimental, para a administração pública, né? Isso impactará também significativamente nos nossos licitantes, que são os futuros contratados da administração, né? E nesse sentido, Ricardo, nós temos aí uma grande importância da etapa preparatória dos processos de contratação pública. Ali, os documentos que computam ali a fase preparatória, análise de risco, plano de contratação anual, estudo técnico preliminar, e nesse sentido entra, de fato, aí o nosso plano de contratação anual, que subsidiará as peças orçamentárias da administração pública e depois a execução, né, do calendário de contratações públicas no exercício financeiro. E aqui nós já pensamos nessa lógica de plano de contratação anual, Ricardo, bem interessante que a lei ela nem obrigou a administração a fazer isso daí, não é? No artigo 12, nós temos lá um artigo que ele é meio misturado, alguns textos ali, dá algumas orientações que o processo licitatório deve observar e puxa um gancho que diz, a partir de documentos de formalização da demanda, a administração pública poderá executar um plano de contratação anual que subsidiará ali as leis orçamentárias, etc, etc. Só que o artigo 12, ele deixou para nós amarrado uma questão chamada de regulamento. Então, este plano de contratação anual, meu caro Ricardo, ele funcionará com base em um regulamento. Então, o que significa esse regulamento? Eu sei que há outros colegas que por aqui já passaram nessa ilustre casa, já demonstraram para nós as necessidades que a lei tem de regulamentar alguns pontos frente à particularidade de algum órgão. Pegando como parâmetro, Ricardo, o governo federal, que é o decreto 10.947, regulamenta o artigo 12 na administração pública executivo federal, nós temos ali algumas condições para se desenvolver este plano, não é? E é ali que o licitante tem que começar a se atentar, porque é esse regulamento que vai direcionar para ele ali o que a gente estava propondo aqui a falar, que são os impactos para o licitante, para o mercado fornecedor. Então, o primeiro ponto ali que nós temos nesses regulamentos, e aí pegamos como parâmetro o do governo federal, tem a respeito dos prazos para a execução desse plano. Então, o governo tem ali, normalmente, o primeiro semestre para executar a preparação desse plano, depois tem uma aprovação e no segundo semestre ele tem também uma possibilidade de revisão. E o que o regulamento exige que seja feito? Que esse plano seja publicado. A publicação desse plano ela vai acontecer em 2 lugares base, tá? Sítio eletrônico oficial do órgão. Então, nós podemos ter aqui
alguns amigos que vão nos acompanhar, que estão aí licitando, né, no município, onde eles têm a sua sede da sua empresa, por exemplo. Então, ele tem que entrar no sítio eletrônico do município, seu portal de transparência, e pesquisar ali o plano de contratação anual daquele órgão. O segundo endereço que esse plano estará disponível é no Portal Nacional de Contratações Públicas, não é? Que é um portal criado pela nova Lei de Licitações, que nós também já conhecemos um pouco dele, que ele é uma ideia de unificação de todas as informações de contratações públicas a nível nacional. Inclusive, sobre esse portal, eu tenho um artigo, tá publicado, disponível no portal do Solicita e também na minha rede social no Instagram, que o pessoal pode ver aqui no vídeo, né? Natan Licita tem lá algumas informações sobre esse portal também, como até aqui, próprio, obviamente, aqui na casa, na Forsed, tem outros vídeos sobre o PNCP. Aí, quando nós pegamos esse plano de contratação anual, de acordo com o regulamento do órgão que parametrizou aquilo, a primeira questão que a gente começa a ver é a aglutinação de objetos de itens de mesma natureza. O licitante ele tem que pegar esse plano e observar que no exercício subsequente, ou seja, no ano que vem, o plano de contratação anual de 2024, Ricardo, ele constará dele de forma agrupada todas as contratações que acontecerão naquele exercício. Então, eu olho o meu ramo de atividade, olho o plano e já vejo o que vai acontecer ano que vem. Então, eu já começo a observar o que o meu órgão de interesse está pensando em adquirir e contratar no ano subsequente. Só que o regulamento, ele vai dizer, por exemplo, e aí pegando de novo como parâmetro do governo federal, que é preciso, depois de elaborar o plano, o que seria o plano de forma mais simples? Ele seria dizer assim, para obras e serviços de engenharia, eu vou fazer tal obra. Para materiais de consumo, eu vou adquirir tanto X de materiais. Depois que eu peguei este plano consolidado, as quantidades de produtos e serviços, e aí também com o seu valor estimado, né, uma prévia do que será gasto no ano que vem, eu tenho que fazer um calendário de contratações do outro exercício. E aqui entra o X da questão, porque com base nesse calendário é que o fornecedor, nossos amigos licitantes que aspiram contratar com a administração, terão ali a sua estratégia para se preparar para participar daquela determinada contratação. Inclusive, o plano de contratação anual, ele pode ser olhado como uma peça estratégica justamente porque a administração pública ela tem por princípios, né? E aí nós temos dentro da administração pública a governança, que inclusive o PCA faz parte de um instrumento de governança. Então, nessa lógica, a administração pública ela tem por obrigação de executar no mais fiel possível aquele plano de contratação elaborado, porque foi um planejamento executado. Dessa forma, então, o licitante, não é? A gente fala, ele não precisa ter medo de seguir ali aquele roteiro de calendário que a administração pública disponibilizou. E aí vamos pensar como que está estruturada a nova lei. A nova lei, no seu artigo 107, por exemplo, pessoal, ela vai dizer para nós que os contratos podem ter vigência de 5 anos, possíveis, com possível prorrogação, até 10 anos, ou seja, né, contratos decenais. Nós temos uma novidade na nova lei de licitações, que é o tal do fornecimento contínuo, que nós tínhamos aí, em tese, somente a ideia de serviços contínuos, contratos continuados para serviço, e não para aquisição de materiais, não para fornecimento de bens. E nós temos agora uma inovação nesse tipo de contrato. Então, se raciocina comigo, Ricardo, o fornecedor licitante que está assistindo o nosso vídeo aqui, está aprendendo sobre o plano de contratação, foi no município, baixou do Portal Nacional de Contratações Públicas ou do sítio eletrônico do órgão, identificou o prazo que vai ser feita a licitação, foi lá e participou da licitação de gêneros alimentícios do município. E essa contratação, se for caracterizada como fornecimento de bens, né, ou de fornecimento contínuo, determinados produtos podem ser, ele poderá fechar um contrato já de 5 anos, entendeu? O próximo plano de contratação anual só vai prever a prorrogação daquele contrato que ele já é detentor. Então, ele já sai na frente com essas estratégias. Então, isso é importante a gente olhar, ter esse olhar para o plano de contratação para elaborar nossa estratégia daqueles contratos que nós almejamos celebrar com a administração. Então, é nesse sentido que o plano de contratação anual vem trazer para nós essas informações estratégicas.
E eu vou dar um exemplo, inclusive, de um município do meu estado, o estado do Mato Grosso, que foi o município de Guarantã do Norte. O que o município fez? E aqui fica uma dica para os servidores públicos que estão nos assistindo. Da seguinte forma, eles pegaram esse calendário, colocaram em o outdoor e divulgaram na cidade. Outros municípios que fazem audiência pública para divulgar esse calendário, fomentar isso frente aí aos licitantes, ao mercado fornecedor, até para a questão de transparência e publicidade dos atos da administração pública. E aí eu, como licitante, tenho que ficar antenado nos momentos que são feitas essas publicações. Então, os calendários padrões são publicados normalmente no segundo semestre. E aí eu já tenho um prazo para poder me preparar, porque no início do primeiro semestre, ou talvez até no final do segundo semestre do ano anterior do plano, já vão começar as negociações, as tratativas, para que o processo de contratação seja desenvolvido. Então, é nesse sentido que a gente começa a pensar o plano de contratação e o impacto que ele causa no licitante. Vamos pensar que se eu perder um contrato que é da minha atividade fim, do meu município, um faturamento muito bom para a minha empresa, e eu perco esse contrato, e o contrato só daqui 5 anos, que talvez ele possa ser extinto, e aí eu tenho a oportunidade de novo de contratar. Continuarei labutando com o setor privado para poder fazer frente àquele faturamento que eu perdi com a administração pública. Então, precisamos ficar de olho. A cada segundo semestre de um ano, precisa ter aí o acompanhamento dos planos divulgados dos órgãos de interesse, tá? Aí tem a estratégia do licitante, olhar dentro desse plano o calendário posto e aí se preparar para participar. E até para poder também, inclusive, propor, né, em determinado caso, sugestões. Ali, inclusive, meu caro Ricardo, nós vamos ver que os planos de contratação anual, eles servem para a administração pública como uma possibilidade, né, uma ferramenta para evitar o fracionamento da despesa. Então, quando a gente está no plano de contratação anual e ele direciona que eu vou fazer uma dispensa, publico no meu calendário que aquela contratação será por dispensa de licitação por valor, por exemplo. Eu, enquanto licitante, já sei que não será uma concorrência por processo licitatório, me preparo também para uma contratação por dispensa. Então, você percebe que são alguns impactos, algumas nuances que o licitante precisa ter aí, né, no seu bojo de estratégia para ele poder sair na frente daqueles que estão somente esperando o edital cair no ar, né? Só acompanhando os editais sendo publicados diariamente e pegou de surpresa com um contrato que era vantajoso para ele. Professor Natan, eu vou pedir aqui a sua licença para que, de repente, se você está assistindo este vídeo e você não percebeu, o professor trouxe dicas de negócio. Então, para aqui onde você está, volta mais um pouco aí, pelo menos uns 5 minutinhos para trás aí, e você vai entender que ele está falando de dica de negócio. Às vezes a gente quer ampliar aí as vendas e não percebe dicas como essa. O professor está trazendo aqui é na prática. Tudo isso que ele falou aqui para vocês não são coisas que, talvez vão existir. Não, isso já está acontecendo e o professor está trazendo aqui de maneira muito simples, objetiva, para que você possa praticar. Eu sou gestor, será que ele falou alguma coisa para mim? Falou para você também. Volte mais um pouquinho aí também que você vai ver aí que tem dicas de como aplicar isso, como dar publicidade a esses atos aí, com exemplos na prática. O professor trouxe muito bem aí este calendário, né, professor, para que a pessoa se atente. Cada vez mais, Natan, eu vejo assim que quem participa de licitações está ficando para trás. Você tem que fazer parte dela. Você tem que estar dentro do processo ali, né? Você tem que acompanhar isso, se planejar para o próximo ano aí. Eu gostei, professor, fiz questão aqui de anotar que você mencionou aí estratégia. Licitação cada vez mais, agora você tem que ter isso, né, professor? De fato, é importante você tocar também, né, Ricardo, nesse tópico do gestor. Estamos percebendo com porque na administração pública federal, né, Ricardo, o plano de contratação anual não é mais novidade. Ele já era exigido em uma determinadas históricos aí, né, exercícios anteriores. Mas para a administração como um todo, a nova lei de licitações que trouxe aí essa possibilidade, não é nem obrigatoriedade, de fato, o texto da lei. Mas o que acontece? Para que isso seja possível também, a administração pública precisa fazer a parte dela. Além de divulgar de fato algo gerencial, para que seja possível o mercado entender. Aquilo que a gente fala da transparência, não é? Trazer transparência não é só publicar um documento analítico
contábil onde não há interpretação possível pela administração privada. Dessa forma, a gente tem visto alguns planos de contratação anual que são meras documentações contábeis, tá? E não cumpre a finalidade proposta pela lei e proposta pela lógica de planejamento. Você precisa publicar depois isso de forma mais gerencial, mais clean, sabe? Mais degustável pelo mercado fornecedor. Inclusive, pegando de novo referência ao decreto do governo federal, nós temos isso lá quando fala dos objetivos, o inciso 5º, que vai falar de fomentar o mercado divulgando, mas como que eu divulgo isso se é só um documento analítico? Então precisa ser algo mais clean, né? Mais degustável, né? Eu repetiria aí a palavra para poder o licitante se interessar. Professor. E é bem o que você comentou mesmo. Não adianta você, gestor, publicar um balanço patrimonial aí, que a gente não vai entender do lado de cá e não vai conseguir, você não vai conseguir, né, atingir o objetivo. Professor, para finalizar, quero até destacar aí, você mencionou, né, dos contratos de 5, 10 anos aí. Depois não adianta reclamar que o amiguinho conseguiu contratos e falar aí, não, mas é esquema que ele tem. Não, é estratégia que ele tem. Talvez ele viu aqui, ó, o vídeo do professor Natan e ele fez a lição de casa. Faça você também. Professor, ó, o tema foi sensacional. Já fica aqui o convite. Quando tiver outros temas, volte aqui, por favor. A forma, eu acho que o objetivo deste quadro é justamente isso. Encontrar aí as personalidades do mundo da licitação, os estudiosos, como você, professor, que cuida aí de entender, né, a Lei 14.133 na prática, falando de negócio, e foi cumprido aqui. Então, vou pedir para você fazer aí as suas considerações finais e depois eu finalizo esse excelente bate-papo aí, professor. Maravilha, Ricardo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o time da Forset, na sua pessoa, a pessoa da Milene e todos que tratamos aqui sobre o tema. Agradecer todo mundo que vai acompanhar aqui o vídeo também, pegando as dicas aí. Dizer que o mundo das licitações, ele de fato necessita que você tenha estratégias para poder se sobressair sobre os demais, não ser mais um na multidão, não é? Então precisa ter essa estratégia, precisa pensar à frente. E desejar muito sucesso a todos os licitantes que aqui passarão assistindo o nosso vídeo. E dizer que eu estou à disposição também lá no meu canal do Instagram, Natan Licita, onde toda segunda-feira eu faço live com algum professor também, postamos conteúdos relacionados a negócios no mundo das licitações públicas, e será um prazer também dialogar com vocês aí outros temas. Então, à disposição, foi um prazer, muito obrigado, e estamos aí. É isso aí, professor. Agradeço mais uma vez, em nome de toda a família Forset, seu tempo, disponibilidade, foi um excelente bate-papo. Não deixem de seguir aí o professor, e foi onde nós fizemos contato com ele, a gente acompanha aí as lives que o professor faz. Obrigado por distribuir tanto conteúdo, e professor, ó, com a sua vinda aqui no Boletim Diário, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.